Fala time, pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 27 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito, eu vou acelerar para o vídeo não ficar tão longo, tá legal? Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo para vocês, tá combinado? Peço desculpas pela imagem, a partir de segunda-feira eu estou de volta no Brasil e aí tudo volta ao normal. Tá legal? Bora lá, primeira análise. Bora lá, 8h30 da manhã na Inglaterra, Premier League, jogo do West Ham contra o Liverpool. O negócio é o seguinte, se o Liverpool ainda sonha com o título, precisa vencer aqui, tá legal? O West Ham vem na 8ª colocação, talvez vai brigar aqui por uma vaguinha de Conference. Qual que é a odd do Liverpool? Odd de 1,50, 1,55? Liverpool empate anula, pega essa odd e coloca numa duplinha. Ao vivo, o Liverpool amassando, dá pra pensar na vitória seca. E claro, é jogo pra gols, tá? Vamos ver se a gente tem odd, né? Mais de 1,5 gol, a odd é baixa, 1,12. Talvez aqui, se o primeiro gol demorar pra acontecer, você tenta explorar ao vivo esse mais de 1,5 gol com uma odd mais alta. Fechou? Bora lá, 10h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, jogo do Bayern de Munique versus Frankfurt. Ponto de atenção. Terça-feira temos Bayern de Munique versus Real Madrid pela Champions. Na quarta-feira, Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain. Muita atenção com esses jogos e com essas escalações, tá legal? Voltando aqui para a partida, eu tenho o Bayern jogando em casa, que vem na segunda colocação, e o Frankfurt na sexta posição com 45 pontos. Nesse momento vai defender vaga de Conference, tá bom? Time, o que eu vejo aqui? Se o Bayern jogar com o time completo, o Bayern em casa é favorito. Quais são as pretensões do Bayern na Bundesliga? Sinceramente, vaga de Champions League para a próxima temporada. Até porque o Leverkusen já é o campeão. O Bayern tem 66 pontos. Ele praticamente aí está com essa vaga segurada, né? O Dortmund, que pode ameaçar, tem 57, 9 pontos de diferença. Ou seja, o Bayern, se quiser, ele pode poupar aqui tranquilamente e ir com o time descansado para jogar a Champions League. Eu, se fosse o técnico, faria dessa maneira, tá certo? Então qual que é a pegada? Bayern misto ou reserva, a gente vai para o ao vivo e opera em mercado de gols. Agora, se o Bayern vier completão, amassando o Frankfurt, e a gente tiver uma odd ao vivo aqui acima de 1,50, aí a gente pode até pensar na vitória do Bayern. Fechado? Bora lá, 10h30 da manhã, ainda na Alemanha, Freiburg versus Wolfsburg. Time, é o seguinte, o Freiburg briga por uma vaga de Conference e o Wolfsburg briga para não cair, né? Ele tem 31 pontos e o Bochum 27, ou seja, o Wolfsburg precisa de mais alguns pontos para sair em definitivo de qualquer risco de rebaixamento. Se a gente dá uma olhadinha nas duas equipes, são duas equipes com tendência para gols e o histórico só reforça. 3-2, 2-0, 3-2, 1-1, apenas 1-0 aqui em 2019. O que eu trabalho com vocês em pré-live? Mercado de gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,28. Para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Fechou? Bora lá, 10h30, ainda na Alemanha, Bundesliga, RB Leipzig versus Dortmund. Time, lembra? O Dortmund, quarta-feira, tem jogo de Champions contra o Paris Saint-Germain, tá legal? O Leipzig vem na quarta colocação com 59 pontos e o Dortmund, nesse momento, quinta colocação com 57. O Dortmund, ele tem esse jogo de Champions, mas essa partida é extremamente importante. Por quê? Se o Dortmund for eliminado na Champions League, se ele ficar até a quarta colocação, garante vaga na próxima temporada para ele jogar Champions novamente. Jogo importante aqui para as duas equipes, tá? Só que o Leipzig joga em casa e joga única e exclusivamente pela Bundesliga. O Leipzig não precisa se preocupar com o jogo de Champions na próxima semana. Por esse motivo, eu vou dar sim um leve favoritismo para o Leipzig. Odd de 1,70, 1,74, Leipzig empate anula. E claro, mercado de gols, baita tendência. Vamos ver se a gente tem odd aqui, ó, mais de 1,5 gol, odd de 1,13 para compor o bilhete.
correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,44. Fechado? Bora lá, 11 da manhã na Inglaterra Premier League, jogo do Manchester United contra o Burnley. O United, nesse momento, com vaga de Conference, precisa defender essa vaga e, de repente, quem sabe, até beliscar aqui uma vaga de Liga Europa. Liga Europa está um pouquinho mais difícil. O Burnley, com 23 pontos, ainda sonha matematicamente com a primeira divisão na próxima temporada. Tá difícil? Sem dúvida alguma, sim. Mas matematicamente ainda dá, ó. O Burnley tem 23 pontos e o Nottingham, que está fora, tem 26. Então, uma vitória aqui e um tropeço do Nottingham, as coisas já podem se inverter, tá legal? Já vejo aqui um baita cenário para gols, né? Duas equipes precisando de alguma coisa, mercado de gols. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem odd para mais de 1,5 gol. A odd é baixa, apenas 1,12. Para ambas equipes marcarem 1,50. Pode ser um caminho aqui, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Claro, o United jogando em casa e tem um elenco tecnicamente superior, tem um leve favoritismo. Odd de 1,56, 1,50, United empate a 0. Fechou? 11 da manhã na Inglaterra Premier League, jogo do Newcastle contra o Sheffield. Time, é o seguinte, o Newcastle, ele tem 50 pontos, dá para pegar aqui, ó, uma vaguinha de Conference, tá? Vai pegar o Sheffield, que sinceramente já foi, né? 34 jogos, só venceu 3 partidas e provavelmente, jogando contra o Newcastle, deve perder novamente. Acredito na vitória do Newcastle, odd de 1,25, pega essa odd, monta numa dupla e também jogo para gols, né? Mais de 1,5 gol. O problema é que as odds estão completamente amassadas, 1,11, complicado. Talvez aqui ao vivo, se o primeiro gol demorar para acontecer, essa odd sobe e aí ao vivo a gente tenta trabalhar esse mercado de gols com uma odd mais valorizada. Primeiro tempo, se o Newcastle começar muito forte amassando o Sheffield, tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 11 da manhã, ainda na Premier, Wolverhampton versus Luton. Time, o Wolverhampton, meio de tabela, não briga absolutamente mais por nada nesse momento. Agora, o Luton, ele tem 25 pontos. Ele precisa ir pra cima, ele precisa aqui pontuar, tá legal? Pra sair de zona de rebaixamento. E o Luton é uma equipe que geralmente faz gol, mesmo jogando fora de casa. Só passou em branco, ó, contra o Arsenal, tá legal? Luton contra o City fez gol contra o Tottenham, fez gol contra o Bournemouth e também fez gol contra o Crystal Palace. Eu gosto de pensar aqui pelo menos em um gol para a equipe do Luton, tá? Over meio gol para a equipe do Luton. E também, como o Wolverhampton joga em casa, a gente pode pensar aqui em mais de 1,5 gol ou ambas marcam. Também gosto dessa alternativa. Fechado? Bora lá, 13 horas na Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Besiktas. Time, aqui é o seguinte, se o Fenerbahçe ainda sonha com o título, precisa ganhar. O Galatasaray tem 4 pontos de vantagem, é o momento. O Fenerbahçe tentar vencer aqui e de repente torcer por um tropeço do Galatasaray. Vamos ver quanto tá pagando. Odd de 1,44, 1,45, a odd é baixa. Uma entrada mais conservadora para o Fenerbahçe vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Fenerbahçe precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Ao vivo, o Fenerbahçe amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, a gente pode tentar também a vitória do Fenerbahçe. Olhando o histórico do confronto, é um histórico totalmente over goals, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,18, pega essa odd e complementa no bilhete, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,73. Fechou? Bora lá, 13h30, Alemanha, Bundesliga, Leverkusen versus Stuttgart. Time, seguinte, o Leverkusen já é o campeão, mas o Leverkusen eu tenho certeza que o Xabi Alonso quer terminar o campeonato de forma invicta. Tem 30 jogos, ganhou 25, empatou 5 e não perdeu nenhuma. O Stuttgart briga aqui por uma vaguinha de Champions, ou seja, veja um baita cenário para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para complementar uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Show! Bora lá, 14 horas em Portugal, jogo do Benfica contra o Braga. Time, o Benfica vem na segunda colocação, matematicamente ainda dá para sonhar com o título. Difícil pra caramba, o Sporting muito bem encaminhado aqui para ser campeão. E o Braga vem na quarta colocação, nesse momento com vaga de Conference, mas dá para sonhar aqui, ó, uma vaguinha de Liga Europa. Tem o mesmo número de pontos do Porto. Olhando o histórico do confronto, jogos na casa do Benfica, Estádio da Luz, geralmente o Benfica se dá melhor. 3-2, 1-0, 6-1, aqui foi 3-2 para o Braga.
e novamente 2-1 para o Benfica. Ou seja, dos 5 últimos jogos, o Benfica ganhou 4, só perdeu uma. Mercado de gols mais de 1,5 gol também vem quente. O que eu busco aqui em pré-live com vocês? Alguma coisa a favor do Benfica, odd de 1,59, 1,57, Benfica, empate anula, e quem for operar em mercado de gols, eu vou aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,18 e complementa no bilhetinho. Benfica, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá, 15h45 na Itália, Lazio versus Verona. Time, a Lazio, ela está na 7ª colocação, vaga de Conference. Dá para buscar vaga de Liga Europa e de repente eu vou falar para vocês, hein? Dá para sonhar até com uma vaga de Champions. Ou seja, se a Lazio vencer, ela pula para 55 pontos, vai que a Roma dá uma tropeçada. Aí o negócio fica interessante. Pega o Verona na 15ª colocação, 31 pontos, precisa de mais alguns pontos para sair aqui de risco de rebaixamento, tá certo? Mas o jogo é na casa da Lazio. Odd de 1,65, 1,69, Lazio empate anula. Ao vivo, a Lazio amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? 16 horas no Campeonato Brasileiro, eu tenho o jogo do Vasco contra o Criciúma. Time, vamos lá. O Vasco em casa tem um retrospecto interessante. 3 vitórias, 2 empates. O Criciúma fora dá uma oscilada. 3 empates, 1 derrota, 1 vitória. E no histórico, o Vasco geralmente se dá melhor, tá? Venceu aqui 4 partidas, só perdeu 1. A odd do Vasco é uma odd de 1,60. Pré-live, Vasco empate anula. Pega essa odd e monta na dupla. Fechado? Time aí, bora lá. 16 horas, França Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Le Havre. O Paris tem jogo de Champions na próxima semana. O que é fundamental? Olhar a escalação 1 hora antes da partida. Se o Paris Saint-Germain jogar reserva ou misto, deixa para operar ao vivo. Agora, se o Paris vier completão com Mbappé e companhia, aí obviamente que o Paris Saint-Germain é favorito e nessas condições geralmente faz jogos para mais de 1,5 gol, tá legal? Então qual que é a lição de casa aqui? 1 hora antes da partida, olhar a escalação oficial. Paris Saint-Germain completão, a gente busca a vitória do Paris e um jogo para mais de 1,5 gol. Veio misto ou reserva, opera ao vivo. Fechou? Bora lá, 16 horas, Inglaterra Premier League, jogo do Aston Villa contra o Chelsea. Aliás, o Chelsea, que sapatada que tomou do Arsenal. 5-0. Vamos lá. Aston Villa na 4ª colocação, briga por vaga de Champions. O Chelsea vem na 9ª colocação, 47 pontos. Talvez aqui, ó, vai brigar por uma vaga de Conference, tá, galera? O que eu vejo aqui, né? Um Aston Villa em casa muito bem, 4 vitórias, 1 empate. O Chelsea fora empatou 3, perdeu 2. Eu já vejo alguma coisa a favor aqui pro Aston Villa. E as duas equipes numa tocada over goals. Vamos ver a odd do Aston Villa. Eu tenho uma odd de 2,15, 2,20, talvez dupla hipótese Aston Villa. O Aston Villa só não pode perder. E quem quiser buscar mercado de gols, mais de 1,5 gol também é tendência, 1,15 e complementa no bilhetinho. E pelo lado do Chelsea, para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, Cole Palmer. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, Atlético de Madrid versus Bilbao. Time, as duas equipes, ó, brigando por uma vaga de Champions. Mas o jogo é na casa do Atlético de Madrid. Eu tenho uma odd pro Atlético de Madrid de 2. Aqui eu vou de dupla hipótese Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid só não pode perder. Fechou? Bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro, Cuiabá versus Atlético Mineiro. Time, vamos lá. Cuiabá em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gol. O Galo fora, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols nesse jogo, 90%. E o mercado está nos dando uma odd de 1,50 para mais de 1,5 gol. É aqui que eu vou. Entrada simples, mais de 1,5 gol, odd de 1,50 e o bilhete está feito. Fechou? E bora lá, 21 horas, Campeonato Brasileiro, Bahia versus Grêmio. Time, achei uma entrada que pode ser interessante, tá? Mercado de cantos. O Bahia em casa tem uma média bem expressiva, 7,9, o Grêmio fora 4,5. Ou seja, o Bahia tem uma média alta de escanteios, joga em casa, provavelmente deve iniciar o jogo com mais pressão. Sendo assim, eu penso aqui numa race 3 cantos a favor do Bahia. O Bahia fazendo 3 escanteios, primeiro que a equipe do Grêmio. Mercado de cartões também pode ser interessante. Bahia 1,7 de média, Grêmio 2,5, pelo menos um cartão para cada equipe.
Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, eu vou deixar na descrição o link do grupo VIP, preço popular, e você tem 7 dias para testar. Gostou, continua, não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Também vou deixar na descrição link do grupo gratuito. Aproveita. Vamos lá. Como é que ficou o bilhetinho para hoje? Jogo do Aston Villa contra o Chelsea, eu quero um gol do Aston Villa. Jogo do West Ham contra o Liverpool, Liverpool, empate anula. Jogo do Newcastle contra o Sheffield, vitória do Newcastle. Se tudo der certo, odd de 1,75. Acho que é isso. Se você esqueceu de deixar o like, deixa o like, faz aquele comentário aí para a gente fortalecer esse vídeo, esse trabalho. E amanhã eu te vejo por aqui. Fechado? Grande abraço, muitos greens, valeu. Fui!